Sister Hong. Hong significa vermelho em chinês. E por que lhe deram esta alcunha de Sister Hong? Porque este é um homem chinês, o senhor Zhao, que usava uma peruca vermelha, atraía homens através de sites de dates, não é? Atraía os homens, tipo Tinder e afins, atraía os homens e praticava sexo homossexual, praticava o coito homossexual com eles. Mas a parte má disto tudo, ou a parte pior, é que filmava esses encontros sem o consentimento deles e depois vendia as ditas imagens, os ditos vídeos. A notícia diz o seguinte: Sister Hong, um homem que enganou pretendentes na China, vendeu vídeos íntimos e virou meme nas redes sociais. Disfarçado com maquiagem, peruca e modulação de voz. Este homem era o Batman. Ele punha uma peruca vermelha e punha um modulador de voz para parecer uma mulher. Punha uma quantidade obscena de maquilhagem. Mas aqui, vocês estão no TikTok, vocês não conseguem ver. Se forem para o YouTube, eu estou aqui a passar as imagens. Eu não acredito que os homens fossem enganados por este senhor. É notório que isto é um homem. A linha do maxilar, tipo os traços. Os homens têm traços mais fortes do que as mulheres. Eu não consigo acreditar que esses 1.600 homens foram todos enganados. Isto são indivíduos que se queriam engajar em sexo homossexual, queriam se descobrir, qualquer que fosse o fetiche que eles tinham, eles não podem todos alegar 1.600 que foram todos enganados. Eu recuso-me a acreditar nisso. De qualquer das formas, a notícia continua. Ele disfarçava-se com uma peruca, modulação de voz, atraiu dezenas de homens, mais centenas, não é? Por apps de namoro, gravou os encontros sem consentimento e comercializou os vídeos online até ser preso pela polícia chinesa. O Zhao está em problemas. Nos últimos dias, a internet não fala de outra coisa. Sister Hong, a irmã vermelha, um homem preso na China acusado de fingir ser mulher para enganar pretendentes em aplicativos de namoro e gravar encontros íntimos sem consentimento. Os vídeos eram então vendidos online e a história viralizou com força. Para aqueles de vocês que são portugueses, sabem, conhecem ou terão ouvido falar por alto da história do Tomás Taveira, o arquiteto Tomás Taveira. E o que é que o arquiteto Tomás Taveira fazia? Fazia algo nesse género, mas no caso do Taveira, ele estava numa posição de poder. O que é que ele fazia? Ele era o professor de arquitetura e as alunas que não tinham nota suficiente e queriam passar, precisavam da nota, contactavam o professor, iam à casa do Soutor e o Soutor procedia em praticar o coito com as jovens, especificamente pela via anal. Era isso que o senhor Tomás Taveira fazia. Até aqui há várias irregularidades, mas a parte criminosa é uma parte semelhante ao crime que o nosso amigo já cometeu, que é o quê? Que é gravar as moças sem o consentimento delas. Mas o Taveira safou-se e continua rico e a viver a vida dele. No entanto, a notícia continua. Foi preso na China porque fingia ser mulher, gravou os encontros sem consentimento e vendeu os vídeos online. A história viralizou. Sister Hong, como ficou conhecido, é um homem de 38 anos, ele parece ter uns 45, à vontade. Sobrenome Zhao, foi preso no início de julho, numa cidade no leste de chinês, mas o caso só ganhou repercussão na quinta-feira. De acordo com o Departamento de Segurança Pública, já usava perucas, maquilhagem pesadíssima, filtros digitais e até um software de modulação de voz para se apresentar como mulher nos aplicativos. As mulheres deviam estar ofendidas com isso. Nos perfis ele se descrevia como uma mulher divorciada e carente em busca de novos parceiros. Para marcar os encontros exigia pequenos presentes como condição, ou seja, ele não cobrava pelos encontros sexuais que tinha com esses indivíduos. O que ele fazia é pedir pequenos tokens
E o que eles levavam? As imagens, aqui imagens estapafúrdias. Um está aqui que levou uma melancia, há uns que levaram peixe, frutas, todo tipo de coisas. É impressionante. Fruta, leite, papel de seda, óleo de cozinha, mantimentos que levavam como prova de interesse. Então ele nas redes sociais exigia que eles trouxessem algo em troca do ato que eles haveriam de praticar, do coito, não é? Segundo a polícia, os encontros eram gravados sem o consentimento dos indivíduos. Sim. A polícia de Nanquim divulgou oficialmente a prisão de Zhao, agora responde por divulgação de material obsceno, crime que na China pode render até 10 anos, perdão, na China pode render até 10 anos de prisão. Ui! Dependendo do volume do conteúdo, ou seja, foram 1.600 indivíduos com quem ele se encandei. Oh, como é que é? Mogota, essas forças. Edson Baltazar, grande máquina. Ok. Até 10 anos, dependendo do volume. Uma vez que ele envolveu-se com 1.600 homens e filmou tudo e vendeu, penso que a pena do Zhao será a pena máxima. Ele deve apanhar os 10 anos, de prisão por ter cometido o crime de divulgação de material obsceno. Uma pena pesadíssima, mas eu acho que é justa. Grande Tony, pá. Mocota, temos que falar, pá. Eu não te vejo, bué. A notícia continua. Nas redes chinesas, diversos homens envolvidos foram expostos publicamente, imagens começaram a circular, noivas e namoradas pronunciaram a reconhecer os seus parceiros, ou seja, então havia muitos indivíduos destes que, mesmo tendo namoradas, mulheres, engajavam-se em atividades homossexuais com este homem de 38 anos e levavam-lhe comida, fruta e utensílios de cozinha. Isto seria engraçado se não fosse triste. Mas há uma parte mais pesada, que é, segundo a investigação, as gravações eram vendidas em grupos privados por cerca de 150 yuans, aproximadamente 114 reais, em euros deve ser uns 30, whatever. A polícia negou os boatos de que mais de 1.600 pessoas teriam sido vítimas e também desmentiu que Zhao fosse portador do vírus HIV, rumores que ajudaram a inflamar ainda mais o escândalo. Ou seja, então havia aqui uma situação agravante, que era o facto de ele possivelmente estar infectado com o vírus HIV e ter se engajado em atividades sexuais, homossexuais, com mais de 1.600 homens, filmados encontros e vendido as imagens. Ui! Sinceramente, que já vai apanhar 10 anos tranquilamente. Mas a internet não perdoou, o caso causou choque, não só pela dimensão da fraude, mas pelo perfil das vítimas. Muitos eram descritos como homens de alta qualidade, jovens bonitos, atléticos e bem educados, incluindo universitários e até estrangeiros. Sim, para aqueles que virem essa notícia, há lá homens bem parecidos, jovens, todos K-pops, com os cabelos não sei como, estavam lá personal trainers, assim, todos fortes e bombadões e saradões, mas todos a engajarem-se em atividades homossexuais, quando a maior parte deles tem mulheres. E para ficarem tão chocados com a notícia, quando dizem que ele possivelmente teria HIV, dá uma sensação que a maior parte desses encontros fosse sexo desprotegido. Ui! Enfim, no TikTok algumas vítimas tentaram justificar que, mesmo desconfiando, seguiram com os encontros por impulso, curiosidade ou solidão. Agora os queridos estavam solitários. A solidão é um caso triste, é um caso grave. Mas então como é que eles justificam aqueles que têm namoradas e mulheres? Bom, também podem estar solitários mesmo em relacionamentos. Mas esta é a justificação que eles arranjaram. Impulso, curiosidade ou solidão. Impulso, stretch.
Entre os comentários mais compartilhados, Sister Hong, alto, baixo, magro, gordo, musculoso, careca, cabeludo, novo, velho, solitário, casado, simplesmente metade dos homens da China, muito acessível, e que ela pedia em troca apenas mantimentos. Bom, aqui mais piadas e piadas, mas o que nós conseguimos ver aqui é que a justificação desses homens para se engajarem em atividades sexuais com um homem, não é? Que dizia ser uma mulher, mas para quem viu os vídeos consegue perceber que alguns deles perceberam que não era uma mulher, ainda assim continuaram. Dizem que era por causa do impulso, porque estavam solitários, mas a verdade é que sexo homossexual. E agora o nosso amigo Zhao vai apanhar provavelmente a pena máxima, porque 1.600 pessoas filmar e sem consentimento, não parece que ele se vai conseguir safar disso, não me parece. Mas o que é que vocês acham? Vocês acham que o Zhao vai conseguir safar desta acusação? Que ele vai alegar insanidade? Hoje em dia eu já nem sei de nada, meu. Mas é para vocês verem como é que a situação está. Jovens, vejam a notícia, jovens bem parecidos, man, fit, estavam solitários. O jogo está rigoroso. Hey, listen. Man, I am podcast. You don't wanna miss it. Tune in our broadcast with knowledge is how we kick it. Let's go subscribe, leave a thumbs up, give it a like, yo, yo, yo. Man, I'm podcast. You don't wanna miss it. Tune in our broadcast for knowledge is how we kick it.